cheguei logo após o início e vi que o Frederico conduziu os trabalhos de forma brilhante, como era de se esperar, assim como ele muito bem organizou esse evento. Bom, queria cumprimentar os integrantes da mesa, começando pela juíza de direito Renata Gil, presidente da AMAERJ, Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, que muito nos honra com a sua presença e abrilhanta o nosso evento. Cumprimento também o professor Fábio Zambit, que gentilmente aceitou o convite para participar do nosso evento, a quem agradeço. Cumprimento o colega Vitor, conhecido de todos nós, né? Vitor, esse evento, ele, dentro da Justiça Federal, como você sabe, nós temos diversos especialistas, né, na matéria previdenciária. Tem aqui o nosso colega Eduardo André, que muito bem poderia estar aqui na mesa, juiz titular de vara previdenciária. E, dentre todos os especialistas da Justiça Federal, nós também tivemos o cuidado de escolher também especialistas dentre os especialistas. Então, o doutor Vitor é um desses especialistas dentre os muitos especialistas que nós temos, assim como os colegas que fizeram o evento na primeira parte. Cumprimento também, mais uma vez, o colega Frederico Montedônio, integrante da diretoria da JUFERJ e que, de forma brilhante, organizou esse evento. Bom, como todos puderam perceber na primeira parte do simpósio, esse tema da reforma da Previdência, ele vem trazendo muitas discussões, muita perplexidade. Algumas palestras aqui realmente trouxeram quase um nível de depressão, né, preocupante. Mas, enfim, nós temos esperança de que os próximos palestrantes possam levantar um pouco o astral, né, de todos nós que somos estudiosos aqui do direito previdenciário, nos interessamos pela matéria. Muitos de nós, né, serão alcançados pela reforma da Previdência. Enfim, tenho certeza que os colegas que vão nos brindar com palestra poderão melhorar um pouco esse astral. Inicialmente, eu gostaria de passar a palavra, antes de iniciar propriamente com as palestras, passar a palavra para a doutora Renata Gil, para algumas breves considerações, como nossa convidada de honra, digamos assim. Muito boa tarde a todos e todas. Quero agradecer especialmente o convite a mim formulado pela JUFERJ, na pessoa do seu presidente Renato, um colega que tem sido combativo e muito dedicado às causas da magistratura. Eu estava dizendo que na semana passada nós nos cruzamos pelo menos umas 4 vezes pelos corredores do Senado, da Câmara dos Deputados e do Gabinete do Superior Tribunal de Justiça, em audiência com o ministro João Noronha. Então, nossa batalha é uma batalha gigantesca, né? Não se cinge somente a esse tema, mas esse é o tema do momento, né? O tema que mais nos preocupa, e eu fico muito feliz, colega Renato, de estar nessa mesa ao lado de 2 colegas valorosos, né? O Vitor e o Frederico, que também se debruçam sobre essa causa, e o professor Fábio, né? Que é uma autoridade no país em termos previdenciários. A minha fala aqui deve se destinar, eu imagino, mais para expressar qual é o movimento político que a gente está realizando em Brasília, qual o cenário, quais as perspectivas. Então, sobre isso eu vou falar muito brevemente. Nós emplacamos algumas emendas e foi muito difícil colher as assinaturas no parlamento. No primeiro momento de indefinição, não se sabia, a frente associativa também trabalhando paralelamente, aí cada uma das associações, a AJUF com as suas emendas, a AMB com as suas emendas. Nós conseguimos finalmente recolher as assinaturas necessárias para o processo legislativo e apresentamos as emendas mais importantes, nós reputamos mais importantes, que são as que tratam da regra de transição, as que tratam da invalidez, as que tratam da pensão por morte, e os senhores já devem ter ouvido pela manhã quão reduzido ficará o salário da pensionista, né? Isso deve ser abordado aqui também, isso nos preocupa muito. É um prazer enorme estar aqui com os senhores.
O prazer é nosso. Eu agradeço a doutora Renata Gil, que nos atualizou relativamente ao cenário, né, que envolve a magistratura e servidores públicos no Congresso. E queria apenas destacar que esse trabalho está sendo feito numa grande parceria da frente associativa, né, envolvendo tanto a AJUF quanto a AMB, e no nosso caso também a AJUFERJ e a MAERJ. Bom, eu vou passar a palavra para o colega, né, juiz federal, Vitor Roberto Correia de Souza. Ele vai nos apresentar uma palestra intitulada Segurança Jurídica na Reforma da Previdência. O Dr. Vitor é juiz federal do 11º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro. O Dr. Vitor é doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF, professor da UERJ, professor também do Instituto Latino-Americano de Direito Social e do IBDP. Então eu passo a palavra para o Dr. Vitor. Agora eu acho bom nós provisoriamente descompormos a mesa para que possamos assistir à projeção. Boa tarde. Alô? Está tudo bem? Está ouvindo todos? Primeiro, agradecer o convite aqui na pessoa do nosso presidente Renato. Já jogou uma responsabilidade grande aqui para a gente, né, para tentar trazer notícias melhores. Aqui, talvez, se tivéssemos feito essa palestra 10 dias atrás, a palestra talvez tivesse mais triste. Mas agora a gente vai tentar passar um pouco das impressões que a gente teve com o relatório substitutivo do deputado Samuel Moreira, em relação especificamente às regras de transição. Obrigado também ao Frederico, que organizou parte das palestras aqui, brilhantemente, selecionando bem as apresentações dos colegas que estiveram aqui antes. Fui professor da UERJ por um pequeno período, para que não pareça um estelionato intelectual. Estava lá no currículo. Hoje, atualmente, eu tenho tido muito envolvimento com o IBDP, brasileiro do direito previdenciário, para quem gosta, conclamo os colegas a participarem, do Instituto Acadêmico, interesse institucional no direito previdenciário. Eu tenho tido mais envolvimento com esse tema. A ideia dessa palestra é trazer para vocês a importância da fluidez. Segurança jurídica é fluidez, é previsibilidade, é respeitar a história dos direitos. Assim como nós respeitamos a nossa história familiar, profissional. Eu lembro bem quando eu comecei a ter um interesse por esse tema, em uma palestra do colega que hoje está no CNV, que é uma referência nossa aqui. Assim que eu entrei na magistratura, alguns anos depois, em 2009, participei de uma palestra do Walter Schwenker, uma das reais autoridades, eu ainda sou muito pequeno em relação ao que ele escreve, uma das reais autoridades sobre segurança jurídica do país. Tem um livro espetacular, na segunda edição, Princípio da Proteção da Confiança, no qual eu me inspirei e trabalhei o tema na minha tese de doutorado, concluída no ano passado, na UF, e focado especificamente no direito previdenciário. Então, a ideia é trazer para vocês um pouco da ligação entre
a segurança jurídica, a proteção da confiança e o direito previdenciário, que oportunamente estão sendo ordem do dia, estão sendo extremamente debatidas na reforma da Previdência. Então, o que a gente se acostumou a entender que é segurança jurídica? O que a gente, na nossa graduação, nos nossos cursos, acostumou a ver como proteção à segurança jurídica? Os clássicos institutos do direito adquirido, que já é sempre atacado, como a gente viu aqui o Fábio falando, o Marcelo, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Mas a gente sabe que a realidade não é aquilo que está escrito formalmente nos diplomas legislativos. Essas perguntas que eu trago para vocês nesse primeiro slide já mostram que a realidade é bem diferente. A gente já tem uma realidade em que a coisa julgada já tem uma certa flexibilidade. Regimes jurídicos já foram extremamente modificados com as emendas anteriores, como no momento em que se iniciou a tributação dos aposentados. Ou seja, você não tem o direito adquirido a não ser tributado, a não ver a sua carreira modificada. Essa afirmação em face dos direitos já conquistados, dos direitos que já estão no seu patrimônio, já não é uma verdade absoluta. Mas a gente já vive alguns anos, e daí, mais de 2009, o Walter começa a falar da proteção da confiança, começa a perceber que havia um espaço vazio que a gente poderia estudar, escrever e trabalhar. E as expectativas? Será que a gente faz corretamente essas avaliações pejorativas de que uma expectativa de direito é uma mera expectativa? Quando é que a gente vai parar de pensar dessa forma pejorativa? Porque é isso que a gente instituiu. Não só não existe direito adquirido aqui, a sua expectativa também é uma mera expectativa. E isso eu ouvi no Congresso Nacional, do parlamentar, no debate da PEC 287. Mas isso aí é uma mera expectativa. E nesse texto da PEC 6 de 2019, mesmo no substitutivo, ainda há alguns aspectos em que as expectativas legítimas criadas pelo Estado, pelo próprio Estado, elas ainda estão em risco, precisa ainda de aperfeiçoamento. Você vai ver que o relatório melhorou alguns aspectos, há um debate, uma pauta política previdenciária, não só previdenciária, uma pauta política independente. Nesse momento a gente está vivendo uma briga entre Congresso e Poder Executivo querendo impor uma pauta e o Congresso reagindo. E nesse relatório a gente vê isso muito claramente. Então vejam, quando o ato está em formação, será que você não tem expectativa nenhuma a ser protegida? Então vem a proteção da confiança para mudar esse padrão. Ela começa a ser debatida aqui com as leis de controle de constitucionalidade. Eu vou passar muito rapidamente na proteção da confiança só para contextualizá-la para vocês. Recomendo o livro do Walter, eu tenho a minha tese também já publicada, quem tiver interesse. Mas a ideia é buscar a proteção da sua previsibilidade, buscar a proteção até da própria continuidade dos atos estatais. Você não pode inovar na vida das pessoas, trazendo insegurança, com requisitos novos para a obtenção de algum direito, sem prever uma flexibilidade no tempo, sem prever uma transição, sem prever uma gradação desses requisitos novos. Então, as leis de controle de constitucionalidade inauguram esse debate com a possibilidade da modulação dos efeitos de uma anulação da declaração de constitucionalidade do governo legislativo. E isso começa a ser aplicado diuturnamente pelo STF. O STF chega ao ápice da modulação, que é você modular a um momento futuro pela edição de uma lei que nem existe e nem se sabe se vai existir. E essa é uma possibilidade muito clara com as leis de controle de constitucionalidade. Então, vejam, esse debate se inaugura no Brasil nesse momento
mas ele agora é consagrado claramente no CPC, no artigo 927, especialmente para os atos jurisdicionais. O tribunal, nós mesmos, magistrados da primeira instância, todo mundo trabalha, podemos estar em minuta, vários magistrados, nossos debates, a gente não pode inovar no processo, isso está muito claro agora também no artigo 10 do CPC, a gente não pode inovar, o tribunal não pode inovar a jurisprudência, alterar essa jurisprudência, não cheguei na turma, agora vou mudar essa jurisprudência, estou chateado que você está ultrapassado. Não é assim. É necessário coletivizar esse debate e tornar esse debate mais seguro para o judiciário, para as partes, para os advogados presentes. Então, vejam, eu não posso, essa modificação de enunciado de súmula de jurisprudência, isso não pode acontecer sem o respeito à proteção da confiança. Na jurisdição é assim, no poder executivo também é assim, como a gente está vendo agora. Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, o TCU não pode inovar sua jurisprudência de controle sem prever o regime de transição. O administrador não pode anular um ato de aposentadoria ou de qualquer outro benefício sem prever um regime de transição. Vejam ali no artigo 24, não pode haver mudança de orientação geral, declarando em várias situações anteriores, com base no entendimento novo. Isso aconteceu no TCU com as pensões de militares. O ministro Fachin deu uma liminar no mandato de segurança para suspender essa anulação com base no entendimento novo do TCU de que aquelas pensionistas teriam que provar dependência econômica real em relação ao instituidor da pensão. Ou seja, se inova, se cria um requisito novo, agrava-se a situação da pessoa, do cidadão, do segurado, do dependente, e sem prever uma espécie de transição. Ou você prevê, e agora a gente já vai partir para como a gente protege essa confiança do cidadão. Mas ou você prevê regras gerais, e isso a gente vai ver na ótica do poder legislativo, ou você prevê, como a gente vê nesse mais, outras possibilidades de proteção substancial. Como isso acontece? Quando você tem um benefício concedido por largo tempo, uma situação consolidada há muitos anos, ainda que ilegal, isso é motivo a depender de outro jeito. No princípio, eu não vou interessar nisso aqui, senão a gente não fala da reforma, mas quando você tem uma existência clara de uma proteção que não foi respeitada, os requisitos do benefício que foram comprovados na concessão do benefício há muitos anos e não há incorrência de regras de decadência, por exemplo, eu posso sim manter um benefício, e assim começou o princípio na Alemanha, com o caso da Viúva de Berlim. Era um benefício nitidamente ilegal, mas aquele erro administrativo não foi causado pela pensionista. O Tribunal Alemão, em 1976, consolida aquele benefício e cria no Código de Processo Administrativo Alemão a regra do princípio da proteção da confiança. Se a pessoa não contribuiu para o erro, se ela não agiu, se ela fez todo o seu papel no processo e não ajudou a administração naquele erro, ela não pode ser afetada. Então vejam, eu tenho desde a preservação do ato até regras de transição. A própria modulação é uma transição. Anular um ato e estipular que ele não vai ter efeitos retroativos porque a pessoa estava de boa fé e a pessoa demandaria uma proteção, essa confiança dela demandaria uma proteção, é sim também uma regra de transição. E naquelas hipóteses, subsidiariamente, você teria medidas compensatórias, até a reparação civil, danos materiais pela proteção respeitada. Isso tudo vai variar de acordo com o interesse público que está em discussão e o tempo
em que aquele benefício supostamente regular foi mantido. Você tem diversas situações possíveis aí. A ideia é você modular os efeitos de uma anulação para que ela só tenha efeito a partir do momento em que se reconhece que houve um erro. E isso está muito claro a partir desse momento com a lei de imposição de normas. Essa é a parte que a gente já é uma realidade no Poder Executivo, no TCU, na jurisprudência. E aí vem a pergunta: e o Poder Legislativo? Gente, para que a gente faz reforma? A gente está percebendo que tem alguma coisa errada. Eu tenho avaliações próprias, como o Fábio falou dele, o Marcelo também, quem está escrevendo sobre o tema fez. Eu tenho avaliações próprias de que há uma necessidade de reforma, especialmente a nossa idade mínima. Para mim, tem que ter uma idade mínima. Na tese, eu já escrevi isso, em alguns artigos, no ensaio que mandei há 6 meses também falei disso, porque, vejam, não há benefício, não há necessidade de benefício se não há um risco social. Qual é o risco social da aposentadoria do tempo de contribuição? Então, a gente já começa a perceber que há necessidades estruturais de modificação. Será que uma pessoa com 51 anos de idade, ela tem idade avançada? Ninguém com 51 anos de idade vai dizer que tem. Então percebam que há pontos de fragilidade demográfica no sistema que demandam algum aperfeiçoamento. Mas esse aperfeiçoamento pode ser radical? Será que não tem que perceber uma necessidade de fluidez, de continuidade? Eu não tenho que respeitar as regras que eu próprio Estado criei? Essa é a ideia da proteção da confiança ser aplicada também aos atos legislativos. É meio como essa figura aqui, a figura do sarrafo. Você sobe um pouco o sarrafo, se percebe que o atleta, na verdade o próprio atleta faz isso, percebe que tem capacidade de pular aquela medida. Acho que eu tenho condição de pôr mais longe. Então o sarrafo é a regra geral. Você pode aumentar essa regra geral e criar essa nova medida de alcance para o atleta, no caso, o trabalhador segurado. E quando você não tem o sarrafo? Me parece um pouco isso que a gente está vivenciando. Isso aqui é um esporte que é praticado na Holanda, Farlakken. É um salto com vara sem sarrafo. A ideia é o cara se jogar, segurar numa parte ali que pode ser que ele não segure, e depois pegar um impulso para atravessar os canais. A Holanda, boa parte do território são 10 metros abaixo do nível do mar. Tem vários canais de drenagem das águas. E os holandeses, há, 200 anos, eu li a história desse esporte, eles criaram esse esporte, na verdade, era para atravessar os canais. Só que várias vezes a vara caía profundamente e o cara esboachava. É meio que pode acontecer com a gente, uma sensação de que não tem chão, que a vara não tem um ponto de partida, e você não sabe nem para onde vai com essa falta de sarrafo. Qual é o limite? Então isso a gente vai ver que em diversas situações a gente vai ficar sem parâmetros. O primeiro ponto que a gente tem que perceber, diferenciem, e agora a gente está entrando já na regra. Regra de transição não é regra transitória. Ponto de partida. Regra de transição é para mim, para você, para o indivíduo. Regra transitória, que a gente tem várias nesse texto, eu estou avaliando o texto do substitutivo. Regras transitórias são as regras relacionadas à desconstitucionalização. É a transição de regime. É a abertura que a desconstitucionalização vai trazer, inclusive relacionada a nós.
esse é um ponto que a reforma precisa, o relatório precisa ser discutido, porque o artigo 10, por exemplo, basta você colocar o texto do PDF e colocar o termo até que. Vão aparecer umas 15 ocorrências, se não me engano. Até que a lei complementar referida no artigo tal da Constituição venha, vai valer tal regra. O até que, inclusive, vai incidir na nossa contribuição previdenciária ao servidor, na contribuição da EGPS, nos requisitos para as aposentadorias, na desconstitucionalização relacionada aos estados e municípios. Então, ali, quando a lei fala, quando o projeto fala até que, ele está falando da regra transitória, e não da regra de transição. Então, tem umas 10 a 15 regras, algumas já são desconstitucionalizadas, como a Lei 9717 que fala dos requisitos mínimos pagos da FPPS. Então, algumas já existem, mas só que outras são o cheque em branco. Costumo falar que é a norma previdenciária em branco. E pode vir tudo. Você está sem chão, você não sabe onde a sua vara vai encaixar para você conseguir atravessar aquele sarrafo imaginário que nem você não está nem conseguindo chegar. Então, a desconstitucionalização é um grande perigo. Um grande perigo, porque a gente já, pelo menos a gente que acompanha os profissionais do direito, da justiça, a gente acompanha os debates legislativos, a gente vê a quantidade de debate em torno de uma medida provisória, por exemplo. O Senado, em 871, foi debatida por 2 horas. O governo, o Poder Executivo, acabou de reeditar 4 medidas provisórias que tinham sido reprovadas pelo Congresso. Uma delas, o Código Florestal, falando de agrotóxico. Então, vejam, é isso que você entrega quando você tira da Constituição e leva isso 10 minutos, não 40. Vamos acelerar. Então, vejam, é isso que a gente entrega para o poder político em geral, quando você tira um debate qualificado de 3/5 de quórum para aprovação da emenda para a lei ordinária. A MP pode substituir a lei ordinária, não pode a lei complementar, mas no caso de lei ordinária, você pode ter a reedição de requisitos que hoje estão na Constituição do MP e fragilizar e sucatear juridicamente a reforma. E a colega Renata já falou aqui das regras de transição que estão em vigor, que há uma discussão própria primária sobre a relevância dessas regras. Vamos tentar ver o que a gente tem de regra nova e o que a gente tem de regra de transição. Hoje, no RPPS, a gente se aposenta dessa forma, essa é a regra em vigor. Desde a emenda 41, 60, 50, idade, 6065, e 30 e 35 anos de tempo de contribuição, 55 e 60 anos de idade. Eu acho que isso vocês já têm acesso. Como é que vai ser na nova regra, 6562? Quando você perceber as alterações no artigo 40, no texto principal da Constituição, essas são as regras para quem ingressar no serviço após a edição do MP. Percebam que o universo é incalculável, mas a gente já sabe que vai ser pequeno. A gente não tem concurso conferista, o Estado está estudando, emenda 95. A grande, enorme, gigantesca maioria das pessoas vai estar na regra de transição. Daí é relevante vocês terem acesso a essa informação. A emenda traz no artigo 8º a consagração da DIR, que é a relevância de vocês perceberem a data em que você implementa os requisitos, e não quando você faz o requerimento da sua aposentadoria. Só para lembrar que essa é a data mais relevante para a gente calcular o benefício e perceber qual a emenda, em qual situação a gente se enquadra.
é um dos requisitos que pode ser alterado por lei complementar. O 6562 pode piorar, pode ser desconstitucionalizado. E aí vamos para a primeira regra de transição. O sistema traz duas regras. Até a semana passada só havia uma. O que a gente tem de regra de transição hoje? Muito resumidamente, que não dá para a gente especificar, mas eu acho que a maioria vai entender o que eu quero dizer. Isso é serviço público, tá? É IPGS. Quem ingressou até a emenda 20 se aposenta basicamente pelo sistema de contagem de pontos, 95 e 85. A cada ano que você supera os 30 e 35, você pode abater da idade e fazendo uma soma de 95 pontos, por exemplo, um homem de 40 anos de tempo de serviço público e 55 anos de idade. Essa flexibilidade só existiu a partir da emenda 47. Para o pessoal que entrou após a emenda 20, entre 1998 e 2003 até a emenda 41, esses só se aposentam com idade mínima, 60 e 55. E também temos contribuição mínima. E essa regra que a gente viu agora atrás. Então, quem está antes da emenda 20 tem uma certa flexibilidade, quem está entre a 20 e a 41 tem esses dois requisitos mínimos de idade de contribuição. Qual é a vantagem dessa turma? Integralidade e paridade. A gente recolhe 11% de toda a nossa remuneração com essa intenção de se aposentar com esse padrão remuneratório. Após 1º de janeiro de 2004, já é uma outra regra, a média dos 80% maiores salários, até o momento em que é implementado o Fundo de Previdência Complementar efetivo, na sua maioria no final de 2013. A turma que entrou entre 2004 e 2013 não ganha integralidade, mas ganha a média dos 80% maiores salários. Essa é a regra hoje, de transição. Essa regra que está estabelecida para os servidores. Como é que vai ficar agora? Os requisitos comuns já existentes de tempo de serviço, tempo na carreira, tempo no cargo, mas o diferencial está ali, ó, regra 1, artigo 4. O servidor terá que 6156 aumenta um ano na regra de transição, e um somatório do tempo 9686 de tempo de contribuição e idade, com um gatilho, um pequeno gatilho aí, que a partir de 2020 essa pontuação vai aumentar até 105,100 e a partir de 2022 a idade mínima vai ser elevada para 6257. Para o professor tem a redução, mantendo ali uma espécie de proteção ao professor. Se aí é tal detalhe, se quiser garantir integralidade, você vai ter que ter 6562. Essa já era a idade mínima prevista na PEC 287. Foi uma repetição da PEC 287. 6562 de idade mínima para garantir integralidade e paridade. A doutora Renata, que bem falou aqui agora há pouco, disse o básico sobre isso. Isso não existia. Isso é inaugura-se um requisito novo para um benefício que não previne uma espécie de idade mínima. Então isso teve uma briga parlamentar dentro do Congresso e gerou a segunda regra de transição. Percebam que se você não aceitar, não se aposentar nesses limites de idade, você vai para a regra geral do IGPS, que é a regra dos 60% que o Fábio falou aqui mais cedo. 60% mais 2% a cada ano. A regra 2, isso é uma novidade que o relator trouxe. A regra 2, para atenuar esse requisito, reduz em 5 anos a idade mínima para integralidade e paridade. Porém, ela te exige um pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar. Esse é o jogo político que está sendo jogado no momento. 100% me parece notoriamente inadequado.
100% do tempo que faltar, se hoje me faltam 10 anos no tempo de contribuição, tem que trabalhar mais 10, a gente vai tentar explicar isso aqui se o Frederico me der mais 10 minutos. Vamos seguindo aqui enquanto der. Acho que aqui que é o gatilho do problema, que talvez tenha sido a solução encontrada pela equipe econômica. Primeiro ponto sobre o abono de permanência que eu queria ressaltar é que no texto original e lá também na PEC 287, o abono de permanência não era mais garantido. Ele só seria deferido a, no máximo, havia essa expressão, no máximo, o valor da sua contribuição. O relator resgata a ideia de um abono de permanência no valor da sua contribuição. Há uma diferença entre o texto que vai ser alterado na Constituição, o texto da própria Constituição, que passa a prever o mesmo no máximo vai ser para os novos servidores. E para os atuais há uma proteção no sentido de garantir esse valor do abono de permanência no valor da sua contribuição. Isso é uma mudança boa. Porém, você só tem direito ao abono de permanência quando completar os requisitos para a sua aposentadoria. Percebam que essa mudança dos requisitos, inclusive em relação ao pedágio de 100%, ela vai alterar o projeto de vida até de quem migrou para o benefício especial. Porque você só tem direito ao benefício especial, financeiramente falando, a partir do momento em que você completa os requisitos. Isso vai alterar os requisitos para a sua aposentadoria. Então, a previsão de quem ia se aposentar aos 53, 54, 55, vai mudar. Você só vai conseguir se aposentar, completar os requisitos, ou com 60 ou com 57. Se esse substitutivo for aprovado. O governo já reagiu no dia seguinte, Paulo Guedes dizendo que o substitutivo foi redigido por assessores do Poder Legislativo, servidores, como se nós, servidores, em lato senso, fôssemos os demais. Até compreendendo o que o colega falou aqui mais cedo. De fato, houve uma reação enérgica do ministro da Economia em face desse dispositivo anterior à regra dos 60 e 57 anos. Então o abono está garantido. Mas vejam, se você só vai passar a receber o abono agora, no momento em que você completar essa idade mínima da integralidade paridade, que ela é tratada agora como requisito para a aposentadoria. Ou seja, pagar-se-á menos abono. Eu acho que a conta do governo incluiu essa possibilidade de se pagar menos abono de permanência e, com isso, haver uma troca política e permitir esse tipo de dispositivo. Agora, vamos falar dos casos práticos, para a gente poder ter ideia. Acho que todo mundo, de algum modo, vai se enquadrar em alguma dessas situações. Para quem leu o segundo ensaio que eu escrevi, que o Frederico publicou no nosso grupo, eu explico cada caso, e cada caso aqui é um colega. É um colega da associação que vem me perguntando, eu sei dizer os nomes, obviamente, mas aqui cada caso é um colega. E a gente tem, aqui no primeiro caso, por exemplo, uma pessoa que é protegida pela regra de dedução da emenda 20. Está faltando um ano para ele completar 35 anos de contribuição. Mas ele precisa ter os 95 pontos. Qual é o pedágio dele? Agora vai ter que pagar um pedágio de 100% do tempo que faltar. Mas ele só vai poder se aposentar aos 60 anos. O colega que ia se aposentar agora com mais um ano de tempo de contribuição, aos 35 anos de contribuição, na verdade ele ia ter que somar até chegar no 95, talvez ele se aposentasse em 3 anos, ele agora vai ter que aguardar até os 60 anos de idade. Mas ele vai poder receber o abono de permanência quando completar esse tempo dos 3 anos que faltam. Faltaria. Porque só vai ter que pagar mais um ano de idade. Servidor aos 51 anos de idade, com 31 anos de contribuição, ingressou no serviço público antes da emenda 20. Ela tem 82 pontos.
Estaria faltando 3 pontos, 1 ano e meio aí de trabalho. Mas já tem o tempo de contribuição. A colega já tem tempo de contribuição para se aposentar, mas não tem os 85 pontos. Faltaria 1 ano e meio para ela se aposentar. Agora, esse tempo de contribuição dela, percebam o detalhe aqui do pedágio. Ela não vai ter pedágio para pagar. O pedágio não é do tempo que faltaria lato sensu para ela se aposentar, mas sim o tempo de contribuição. Então ela não tem pedágio algum para pagar. Mas ela só vai garantir integralidade aos 57. Olha aí o prejuízo que ela pode tomar. Setor 45 anos de idade. Aqui tem um problema que eu queria mostrar para vocês da questão das certidões de tempo de contribuição seletistas. Com essa história de pedágio de 100%, todo mundo que é servidor averdem suas certidões, seu tempo seletista, se assim for favorável, porque esse tempo vai pesar na hora de você verificar quanto tempo falta de pedágio para você pagar. Então, o colega que começou a trabalhar, esse colega do exemplo C, por exemplo, ele começou a trabalhar no serviço público com 24 anos. Já começou tarde, isso já traz um problema. 21 anos de contribuição, ele estaria dependendo de mais 14 anos para chegar aos 35. Com esses 14 anos, ele chegaria aos 59 anos. Só que ele não tem tempo de contribuição anterior. Ele só tem esses 14 anos. Qual é o pedágio? Mais 14. 28 anos tem que ele trabalhar. Com 45 anos de idade, chegamos aos 73. Na verdade, o que acontece nesse momento? Nesse momento é quando a gente percebe que a regra de transição não é favorável. E aí você vai para qual regra? A outra. 65 mesmo. Esse colega vai se aposentar aos 65 anos. Regra de transição, opcional. Essa regra de transição de 6057 não vai se aplicar a esse colega. E ele vai voltar para a regra 4. A regra 1 do artigo 4 vai se aposentar para ter integralidade de paridade com 65 anos de idade. E não com 60 anos de idade. Esse vai ter que trabalhar mais um tempo. 48 anos de idade, ingressou no serviço público aos 18 anos. 30 anos já de tempo de contribuição. 30 anos de tempo de contribuição, em 1989, esse estaria faltando 5 anos, mas na verdade faltam muitos pontos. 78 pontos ainda falta muito tempo. Esse também vai chegar. Vocês estão pegando, eu estou sentindo que o pessoal está com uma. As contas ficam complicadas. O que eu acho que é legal é você perceber que o teu tempo de trabalho seletista vai pesar na hora de contar o tempo de pedágio. Tudo que você tiver antes do serviço público, traga, porque veja, o requisito do serviço público são só 20 anos. O tempo de contribuição de serviço público são 20 anos, mas dentro dos 35 anos, você pode ter 15 anos de atividade seletista. Eu tenho 5 anos, já vou me ajudar bastante. Já são 20 de serviço público e 5 de seletista. O meu exemplo é o último. Comecei a trabalhar aos 16 anos, você tem que começar a contar da sua idade, você começou a trabalhar. Porque aí você traz as contribuições para cá. E aí você percebe, vai faltar para mim 10 anos de tempo de contribuição, lato sensu. Vou ter que pagar mais 10 anos. Mas olha agora o pulo do gato. Eu tenho que trabalhar então mais 20 anos. Não é isso? Eu tenho 25, me faltam 10. Meu pedágio vai ser de mais 10, são 20 anos. Eu tenho então um cargo 61, para mim não vai dar muito. Mas por quê? Porque eu comecei a trabalhar e tenho contribuição desde os 16 anos. Quem tiver numa situação parecida, traga seu tempo de CLT, porque isso vai reduzir o teu pedágio. O ideal é que esse pedágio seja reduzido. A grande verdade é essa. 100% do tempo que faltar, no exemplo C, por exemplo, vai ficar pesadíssimo e você vai cair para a regra 6562. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Em face do tempo, eu vou
deixar o RGTS aqui com os marcos ambientes, e as regras de transição do RGTS são bem diferentes, até mais minudentes agora. A lógica é manter a idade mínima, inclusive nas regras de transição. Só queria pontuar o seguinte sobre a regra de transição para a RGTS. Não vou passar os mais, porque são muitos. Essa é uma apresentação que eu já venho fazendo alguns outros pontos. Porque a RGTS não mudou muito nas regras de transição. Já são as mesmas desde o texto original. O que me parece relevante é que a gente está praticamente destruindo o conceito de aposentadoria especial. A gente tem que pensar sobre isso. Tem algumas situações de aposentadoria especial que vão acabar, em especial os casos de periculosidade. A gente não vai ter mais aposentadoria especial por periculosidade, e a verdade é que grande parte, a enorme maioria dos nossos casos, hoje se relaciona com periculosidade lato sensu. Eletricidade é periculosidade, agente biológico é periculosidade, vigilante. Então, a gente precisa discutir isso. A igualdade entre os segurados, a gente tem um segurado com 24 anos de tempo especial, ele não vai ter direito à conversão de tempo, só vai ter direito à aposentadoria especial com 25 anos de tempo especial. Isso precisa ser debatido, e especialmente regra de transição no RGTS, o que é mais grave, o que me parece mais grave, é não ter uma regra de transição para a forma de cálculo. Se você completar seus requisitos de aposentadoria solitária na RGTS um mês depois da emenda, você já é atingido pela regra de transição nova, que é péssima. E um exemplo que eu trago aqui bem rapidamente, eu estou terminando, eu trago um exemplo de afetação de aposentadoria por idade. Hoje, esse cidadão com 20 anos de tempo de contribuição, supondo que ele tem uma média de R$3.000, ele tem uma aposentadoria por idade de R$2.700. Se esse cidadão completar os requisitos um mês depois da emenda, a aposentadoria dele vai cair para R$1.800. É muito radical, é um terço de redução. Então, percebam que é uma inovação gravosa na vida das pessoas, você modificar a forma de cálculo da aposentadoria para quem está prestes a se aposentar. Não é só o requisito da aposentadoria, mas a forma de cálculo também. Demandaria uma tabela simples de gradação. Completou os requisitos até um ano depois da emenda, 98% do cálculo anterior. 2 anos depois, 96%. Por aí vai, você vai descendo e deixando a pessoa preparada, podendo calcular, se organizar para essas modificações. Isso não existe. Especialmente quando a gente vê uma afetação da pensão por morte, como a gente está vendo nesse... O Fábio já falou tudo aqui sobre a situação da pensão por morte. Você já tem uma redução drástica na aposentadoria, isso vai afetar a pensão, que será temporânea, se existir. O Fábio não falou aqui, mas acho que os colegas não falaram aqui antes, mas a pensão, ele lança um dispositivo muito ruim, muito perigoso no relatório, a pensão por morte para todos, inclusive, poderá ser inferior ao salário mínimo ainda, se a pessoa tiver renda. Mas gente, que loucura. Então, a pessoa encontra um trabalho, tem que abrir mão da pensão. Recebeu acumulado, está de má fé, foi descontado o valor que só recebeu de pensão. Vai gerar uma judicialização, essa discussão de acumulação de pensão com remunerações. Então, a gente já tem um perigo aí nesse dispositivo. Melhor não mexer nisso. Já tem uma temporalidade que o próprio Fábio falou aqui, pessoas mais jovens já recebem por um tempo menor. A redução dos 50% mais 10% me parece que vai acabar sendo aprovada, essa relação de percentual menor por dependente. Então vejam, para que mexer na vinculação salário mínimo? É para acabar com isso, é para matar a pensão por morte. Depois de já ter matado o valor das aposentadorias do RGTS. E surpreendendo as pessoas que já estão em vias de se aposentar. E aí eu finalizo com uma frase que o próprio relator já lançou. Só passando aqui para vocês, o seu valor de uma pensão, isso aqui pode acontecer aqui com a gente, tá? Casal de servidores,
supondo aí um valor de R$15 mil de aposentadoria e R$10 mil de pensão, na verdade não vai ser R$10 mil de pensão. A pensão que seria hoje de R$10 mil vai cair para R$4 mil aproximadamente. Então, afetando a possibilidade aí de uma acumulação. Vai poder acumular, mas só cerca de 40% do benefício de pensão que seria hoje no EDPS ou no FPS. Então, para terminar, é só trazer essa situação para mostrar para vocês como isso já é uma realidade no debate parlamentar. Para os que ainda não possuem direito adquirido, porque não é só o direito adquirido. Tem expectativa de direito, aspectos de regras de transição. São 5 regras na EGPS, uma especial para a aposentadoria especial e 2 para o nosso FPS em geral. Então, eu creio, pela própria leitura que a Renata fez aqui agora há pouco, e ela está participando muito desse debate parlamentar, eu creio que esse relatório tem tudo para ser aprovado. Mas a gente tem que ficar atento a essas alterações que ainda são necessárias. Forma de cálculo, baixar esse pedágio, talvez a idade de 60 e 57 seja razoável, sob opinião própria. 60 e 57 no serviço público é razoável, a gente vê colegas indo até além disso. Mas, um pedágio de 100% vai tornar a vida de muita gente difícil, vai levar todo mundo para o 65C2. 65C2 em todos os casos que superem aí as pessoas que demandem mais de 10 anos para se aposentar. Você está precisando de mais de 10 anos para se aposentar, você vai precisar de mais de 20, vai ficar complicado. Aí você vai cair na regra do 65C2. Então, não, com integralidade. Você vai para o 65C2, que é a regra do artigo 4, a primeira regra que a gente falou. Aí você tem integralidade de qualidade se chegar até lá. E só completa os requisitos lá. E só tem direito ao abono de permanência lá. Um pedaço de 100% vai complicar a vida de muita gente. Me parece que pode ainda haver um espaço de debate para reduzir esse ajuste, teria que participar disso para reduzir a INB também, para reduzir esse pedágio. E as pensões, né? Não dá para a gente trabalhar com as pessoas por morte dessa forma, reduzido a 40% que você receberia hoje. Então, com isso, eu estou concluindo a minha participação aqui e pode mostrar vocês para depois. Bom, nós vamos agora dar prosseguimento, sem maiores delongas. Vamos ouvir o Dr. Fábio Zambit, vai nos brindar com a palestra Aspectos Controvertidos da Proposta de Reforma da Previdência, Alterações do Regime Próprio e Novas Fontes de Financiamento. Dr. Fábio Zambit Ibrahim é advogado, doutor em Direito Público pela UERJ, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor da UERJ e do IBMEC. Bom, doutor Fábio, a responsabilidade agora é grande e espero que possamos encerrar o evento aqui com notícias mais alvissareiras. Tá? Transmito a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite de poder participar desse evento, falar um pouco sobre esse tema aí que é tão palpitante na atualidade. Bom, não sei propriamente se eu tenho notícias melhores, né, nessa discussão, mas, enfim, acho que é importante ressaltar, provavelmente tópicos que já foram abordados aqui ao longo do dia, são os desafios que enfrentamos hoje em torno da nossa Previdência Social. Afinal de contas, é difícil até a gente estabelecer um consenso hoje no Brasil se a reforma previdenciária deve ou não tomar lugar. E a discussão acaba girando em torno do famoso teste da Previdência, em que o segmento da sociedade hoje entende que ele sequer existe, enquanto o governo federal apresenta números tanto quanto assustadores. E aí o cidadão comum veio no meio desse povo cruzado sem saber em quem acreditar. Bom, mas o modelo, ele hoje é deficitário, ele se encontra numa situação de quase insolvência, ou está tudo bem. A verdade está sempre ali no meio do caminho. A questão é que, do ponto de vista estritamente financeiro, ou seja, dentro do exercício, dentro do ano, se somarmos todas as receitas
do sistema protetivo brasileiro, da Seguridade Social e todas as despesas, é até viável apontar um eventual superávit do sistema. Só que qualquer modelo protetivo, ele deve trabalhar no equilíbrio financeiro e no equilíbrio atuarial. É o que fala didaticamente a Constituição de 88, no artigo 201. E o nosso problema é o equilíbrio atuarial. Bom, como assim? Imagine que estejamos aqui reunidos hoje para criar um modelo previdenciário do zero. Por hipótese, o Brasil não tem previdência e vamos aqui, a folha em branco, desenhar um sistema. Provavelmente vamos começar por onde? Por um plano de benefícios. Nosso modelo hipotético de proteção social, vamos ter aqui aposentadoria por idade, aos 60 anos, auxílio-doença, pensão por morte e etc. Fixadas essas premissas, aí vamos ter que achar alguém para calcular o plano de custeio. Já que ponta não é o nosso forte, tem que achar algum atuário que consiga dimensionar o que será pago, por quem, durante quanto tempo, de tal maneira que o sistema tenha os recursos suficientes para pagar aqueles benefícios que estão estabelecidos. E o atuário, ao fazer essa conta, ele parte de algumas premissas, que são chamadas premissas atuariais iniciais. Como, por exemplo, expectativa de vida. Dentro daquele universo protegido, a expectativa é que a vida média seja, por exemplo, de 80 anos. É claro que tem um indivíduo que vai até 100, outro morre com 30, mas na média, 80. E aí o cálculo é feito. E o sistema está ali funcionando. Aí imagine que passados alguns anos, aquela expectativa de vida não é mais 80, é 85. Ou seja, uma premissa atuarial inicial importante foi superada. E com isso o modelo já entrou em desequilíbrio atuarial, porque aquele plano de custeio não é mais compatível com aquele plano de benefícios. Hoje o sistema ainda está no azul, a receita cobre a despesa, mas daqui a 40 anos, por exemplo, ele vai quebrar. E aí quando o sistema entra em desequilíbrio atuarial, qual é a solução? Não tem mágica. Ou você aumenta a contribuição, ou aumentam-se os requisitos de elegibilidade do benefício, mais idade, mais tempo de contribuição, ou então diminui o valor da prestação que será paga no futuro. Uma combinação, né, desses fatores. Essa é a ideia. E hoje no Brasil, até em virtude das variações demográficas, não há dúvida que o nosso modelo é desequilibrado do ponto de vista atuarial. O Brasil passa por um envelhecimento acelerado, que é aliado a uma retração da natalidade severa. A mulher brasileira hoje já tem, em média, menos de 2 filhos, que é a taxa de reposição. Acho que na verdade é 2,1, mas enfim, é esquisito, né? Falar 2,1 filhos. A mulher já está abaixo disso, então a tendência da população brasileira não só a envelhecer, mas também diminuir. Pra vocês terem ideia, a última vez que foi feito um cálculo atuarial verdadeiro na Previdência Pública Brasileira foi em 1960, por ocasião da LOPES, da Lei Orgânica da Previdência Social. Muitos de nós aqui não eram sequer nascidos. Então, enfim, ainda que se discuta hoje que o modelo possa, porventura, ser superavitário, dependendo de como a conta seja feita, do ponto de vista atuarial, o colapso é certo. Então, a discussão acaba sendo se já estamos à beira do precipício ou se estamos a 10 quilômetros do precipício. Mas o caminho, efetivamente, é esse. Há um consenso sobre a reforma, ele é importante, ele tem que ser estabelecido e é inexorável. Agora, isso não implica também incorrer nos erros do passado, como, por exemplo, eleger culpados pela situação calamitosa do nosso sistema protetivo. É impressionante como nos últimos 20 anos o script da discussão em torno da reforma previdenciária sempre passa por esses temas. Os servidores públicos são os responsáveis, os magistrados, os promotores, os militares. A questão não é essa. A gente tem que perceber que cada carreira tem as suas particularidades, não dá para falar que eu tenho propósito de cada uma delas. Eu já escrevi muito sobre isso, né? Tem uma coluna previdenciária lá no site Migalhas e escrevi algumas colunas sobre os mitos em torno disso. E a questão é, essa discussão não leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Só atrapalha qualquer debate mais sério sobre a Previdência Social. No caso dos servidores, isso é particularmente problemático porque, historicamente, a Previdência do servidor ela era organizada
de tal maneira a albergar um modelo protetivo não contributivo, que não havia contribuição. Historicamente, a dinâmica era essa, não só no Brasil, mas a prática mundial também era nesse sentido, até porque a função pública era uma atribuição dada pelo rei, era uma dinâmica que remontava aos antigos regimes monárquicos da Idade Média. O rei, em tese, tem um poder absoluto, só que ele tem como estar em todos os lugares. Então, até como forma de fidelizar, digamos assim, aquela pessoa que iria representá-lo numa província distante, eu vou te assegurar o benefício pecuniário vitalício quando você voltar daqui a, por exemplo, 20 anos. Está um prêmio dado àquela pessoa. Essa dinâmica protetiva adentrou aqui no Brasil mesmo, já no regime republicano. A Constituição de 88 não alterou isso também. Começou a mudar com a emenda 3, só alterou de forma derradeira com a emenda 41. E a questão é impossível mudarmos um modelo não contributivo para um modelo contributivo de uma hora para outra e achar que esse modelo vai ficar equilibrado. Não tem mágica. E aí a questão que se coloca é, bom, a escolha do passado nesse sentido pode ter sido equivocada? Bom, até pode, mas seguramente a culpa não é dos servidores, especialmente os servidores ativos de hoje. O servidor ativo de hoje, em regra, está aí contribuindo desde que ingressou no serviço público, em regra sobre a totalidade da sua remuneração, e não consegue entender porque é apontado como privilegiado pela sociedade, pela imprensa, pelo próprio governo que o remunera. Que de fato está errado. Isso me preocupa bastante porque há uma tentativa de segmentar esses regimes, de apagar esse passado e atribuir à geração presente a responsabilidade plena pela retomada do equilíbrio desse sistema, inclusive mediante estabelecimento de contribuições extraordinárias. Isso era uma previsão que era expressa na redação original da PEC 06, hoje não está expressa, mas está lá implícita, porque o texto ainda delega à lei a adoção de critérios, parâmetros e medidas para o reequilíbrio dos sistemas protetivos de servidores. Isso muito bem pode ser disciplinado em lei. E aí, então, o incremento contributivo dos servidores pode ser brutal. A gente tem que ter esse cuidado em mente. O desafio da desconstitucionalização eu acho importante também, embora, ao que pareça, isso não vai ser propriamente concretizado hoje. Eu sou um defensor da desconstitucionalização da matéria previdenciária, não toda integralmente, mas boa parte dela, especialmente quanto aos requisitos de elegibilidade de benefícios, já que a Constituição não serve para isso. Essa é uma discussão interessante também, porque quando falamos na constitucionalização do direito como um todo, esse debate tem um lado belo e o lado feio. O lado belo que todo mundo estuda e lê, que é a ideia da Constituição sendo reconhecida como norma jurídica efetiva, dotada de eficácia, norteando a interpretação e a aplicação da legislação infraconstitucional. Foi uma grande conquista pós-Constituição de 88. Só que qual é o lado feio dessa discussão? A temática da constitucionalização do direito também rotula um componente histórico que tomou lugar no Brasil, na Assembleia Nacional Constituinte, 87 e 88, em que havia um receio, uma desconfiança fundada frente ao legislador ordinário. Então imagine nós aqui constituintes, estamos aqui durante um ano para fazer uma Constituição. Eu não confio em quem vem depois, o Poder Legislativo. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou entrincheirar tudo que eu posso aqui na Constituição. E na parte previdenciária foi exatamente o que aconteceu, e até com razão. Se tem ideia, no regime geral, havia aquela regra antiga de cálculo de benefícios sobre a média aritmética dos 36 últimos salários, em período não superior a 48 meses, era o antigo período básico de cálculo. E só parte dele era corrigido monetariamente. Não havia correção integral. Isso numa época que a inflação chegava a 50% ao mês, porque a lei não assegurava, e com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não havia direito à correção. Alguém que fez o Constituinte originário, botou na Constituição e tem que ter a correção integral de todos os salários para a quantificação da renda mensal inicial do benefício. Aí hoje
daqui a 20 anos olha para aquilo, o que isso está fazendo na Constituição? Eu houve essa realidade histórica, compreensivelmente, o constituinte originário foi colocando tudo lá. Agora, me parece que hoje a gente tem que rever isso, até porque adequações no modelo previdenciário, buscando o equilíbrio atuarial, são eventualmente necessárias. Se o atuário fosse bom de adivinhar o futuro, ele ia ganhar na Mega Sena, ou na quina de São João, que é hoje, né? Não sei se alguém jogou, dá tempo até 7 horas. Vai ser atuário, né? Então, enfim, toda hora alguma revisão se faz necessária. E a praxe no mundo é, identificada a necessidade atuarial, há aquele ajuste gradual de longo prazo, de tal maneira que ninguém sai perdendo muito, o sistema se mantém equilibrado. Como no Brasil é tudo constitucionalizado, fica muito mais difícil. Imagina alguém batendo na porta do presidente da República e dizendo: olha só, presidente, nosso atuário fez uma conta aqui, nosso modelo previdenciário está em desequilíbrio atuarial, isso vai gerar um desequilíbrio financeiro daqui a 40 anos. Aí provavelmente vai dizer: meu filho, olha só, tem essa bomba aqui que vai estourar em 40 minutos, né? Tem que saber o que vai acontecer em 40 anos, some na minha frente. E aí a coisa é empurrada para a barriga. E é o que a gente vê hoje no Brasil. A dinâmica protetiva, ela não recebe o ajuste periódico que deveria. E aí, quando a situação já está muito ruim, tem que se fazer uma reforma que é cada vez mais dura. Isso acaba sendo particularmente injusto com uma determinada geração. É basicamente a nossa, né? Aquela geração que vê a linha de chegada, você dá aquele sprint final e a linha de repente anda. Mas não, vamos lá, estou vendo a linha ainda, mais um pouco. Aí a linha anda de novo, bom, e assim vai, né? Então, é o problema do modelo ser constitucionalizado. Ah, mas isso implica riscos tirar da Constituição? Claro. Mas há quem diga que isso é a sociedade contemporânea. Já aprendemos dos livros, dos manuais da sociedade de risco, a questão da incerteza, da ambivalência. Enfim, é a vida, é o jogo hoje. É que cá entre nós, ter direitos na Constituição brasileira já deixou de ser uma garantia efetiva faz algum tempo, né? Quem está vivendo no Brasil nos últimos 10 anos tem visto isso de uma forma muito evidente. Então, enfim, isso é um desafio que eu acho importante, quanto à cobertura também. O nosso modelo previdenciário é um modelo tipicamente bismarckiano, um modelo que segue o arquétipo do seguro social alemão do século XIX, que é um modelo protetivo que olhou para o trabalhador subordinado, homem assalariado, que é um indivíduo que trabalha, contribui e se aposenta. É um modelo que até hoje não resolveu adequadamente a questão protetiva do mercado informal, do trabalhador autônomo. Todos nós aqui sabemos que, em tese, o trabalhador autônomo, ele é um segurado obrigatório da Previdência Social. Aprendemos isso na aula 1 de Direito Previdenciário, mas na prática esse indivíduo não contribui, pelo menos não diretamente. E aí qual a consequência? Não consegue o benefício, enquanto o trabalhador subordinado já é descontado na fonte. O modelo contributivo, ele tende a ser mais injusto com mulheres, porque, em regra, é a mulher que privilegia a família em detrimento do trabalho. Então, a mulher, em média, ela trabalha menos, ganha menos e contribui com menos em virtude dessas escolhas de vida. São altamente meritórias, mas o modelo bismarckiano de proteção social não reconhece isso. E isso não é resolvido mediante uma aposentadoria precoce de 5 anos para a mulher. O que adianta uma mulher poder se aposentar 5 anos antes se essa mulher não trabalha e não contribui? Fala-se muito da questão da dupla jornada. O que me preocupa é a mulher de jornada única, do lar. Essa mulher efetivamente não consegue benefício. Ela poderia, em tese, contribuir como facultativa, assim, mas na prática não contribui. Então, enfim, temos um problema grave de cobertura que passa ao largo dessa discussão que é proposta. Outra coisa que me parece incorreta também é a ideia de uma pensão por morte favorecida para aquele dependente do servidor que foi vitimado em virtude de agressão sofrida no exercício da função. Isso também é algo que foi incluído aí na PEC. Eu vejo o menor sentido nisso. Até porque, do ponto de vista previdenciário, a ideia é amparar aqueles servidores, seus dependentes, em razão dos infortúnios da vida como estabelecidos no plano de benefício. Agora, qual a origem daquele infortúnio, né? Se foi uma agressão justa, injusta, um acidente, interessa, você vai pagar o benefício para aquela pessoa como estabelecido.
E até por isso também, como tem dito nos últimos anos, não tem porquê um servidor ou um trabalhador que seja vitimado por acidente de trabalho, por exemplo, ter um regramento diverso do ponto de vista protetivo. Isso também não faz sentido. A ideia é que você tem que amparar aquela pessoa e seus dependentes em virtude da ausência daquela pessoa que seria o provedor da família. A origem em si é o de menos, é claro que sem prejuízo de uma eventual indenização devida pelo Estado, porque não garantiu a segurança efetiva aquele servidor, claro, isso é outra discussão. Agora, a parte previdenciária, não vejo porquê dessa distinção. Um aspecto muito interessante, eu acho que é controvertido também, é a possibilidade de que a previdência complementar do servidor seja conduzida pelo segmento aberto da previdência complementar. Sabemos que no sistema brasileiro, o pilar de previdência complementar pode ser aberto ou fechado. Segmento fechado, os fundos de pensão, são necessariamente entidades sem fins lucrativos, organizadas sob a forma de fundações. Segmento aberto são obrigatoriamente sociedades anônimas, podendo ou não ter fins lucrativos, 99%, né, claro, tem fins lucrativos. E é um mercado que tem um interesse enorme em atuar na previdência do servidor, embora seja um segmento que, em regra, apresenta resultados pífios quanto aos rendimentos dos capitais aplicados. Então, me causa também uma certa preocupação de como isso vai ser disciplinado, regulado e até fiscalizado. Outra coisa que me preocupa também são os critérios de atualização para a renda mensal inicial, como proposto hoje na PEC. Isso é simplesmente delegado a cada ente para resolver como vai ser feito. Ou seja, temos um sério risco de que os servidores, no momento da sua aposentadoria, como aconteceu no regime geral, como eu acabei de falar, que tem talvez algum tipo de índice não adequado e, por conseguinte, isso venha prejudicar a renda mensal inicial. Então, pelo menos, é claro que não é papel da Constituição fixar índice de correção, acabei aqui de defender a desconstitucionalização da matéria, pelo menos uma previsão que estabelecesse a necessidade de reajuste adequado, me parece razoável. E o ponto que me parece inconstitucional é o artigo 40, parágrafo 22, em que a PEC veda a criação de novos regimes próprios de previdência de servidores. Todos os estados brasileiros têm, mais ou menos metade dos municípios brasileiros têm regimes próprios, outra metade não tem. Por conseguinte, esses servidores municipais são vinculados ao RGPS, regime geral. E há um movimento natural, alguns municípios criam regimes próprios, outros municípios desistem do regime próprio e entram numa fase de extinção, o que é perfeitamente possível. Agora, esse impedimento constitucional parece discutível, já que é uma intervenção desproporcional na autonomia dos demais entes federados. Se um determinado município quer criar o regime próprio, se segue os requisitos formais da legislação, se demonstra que tem ali a viabilidade financeira e atuarial, não vejo por que existir esse tipo de impedimento. E o que me também preocupa é que, na proposta atual, como já foi dito aqui, estados e municípios ficaram simplesmente de fora. Então, por exemplo, o Victor falou aqui das regras transitórias do servidor. São regras de servidores federais. Se o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, resolve fazer uma outra regra totalmente diferente, que não estabeleça nenhum tipo de transição razoável, como é que fica isso, né? Então, acho que, pelo menos, quanto a regras transitórias, deveria a proposta de reforma estabelecer aquilo como válido para os servidores federais, estaduais e municipais, pelo menos para esses servidores que já estão no sistema. Acho, inclusive, que a reforma, quanto a servidores públicos, perde uma oportunidade de tirar, de simplificar o sistema, tirando a obrigatoriedade de tempo mínimo de serviço público. Eu não sei para que continuam falando isso, né? É um negócio totalmente anacrônico. Essa ideia de tempo mínimo de serviço público, tempo mínimo no cargo, era algo relevante na dinâmica antiga, na qual servidores poderiam se aposentar com a sua última remuneração. Por isso que a emenda 20 criou essa regra. Hoje não. Os
novos servidores já têm seu benefício calculado pela média. Logo, se o indivíduo ingressa na carreira pública tardiamente, não vai trazer uma vantagem substancial no seu benefício, como era no passado. Eu lembro vivamente disso, porque quando eu ingressei no serviço público, comecei a estudar, fazer o curso preparatório em 96, eu era da área de exatas, não entendia nada de direito, estudar à noite. Aí entro na sala do cursinho preparatório e mais da metade da turma tinha 50 anos. Tomei até um susto com aquilo, né? Vocação tardia para o serviço público, né? Aí depois que eu fui estudar, comecei a entender, né? Aquelas pessoas que iriam simplesmente passar no concurso e se aposentar logo depois, até porque isso era perfeitamente possível e acontecia. Colegas da minha turma de Receita Federal fizeram isso, o indivíduo passou e logo depois se aposentou. Vamos ver que ele trabalhou na Receita, não sei nem onde né? Então fui lá. Então a emenda 20 trouxe essa regra. Não, tem que ter no mínimo 10 anos de serviço público, se colocar. Mas a partir do momento que a dinâmica da renda mensal é média, é que é isso, né? É que esse complicador desnecessário, isso também passa ao lado. Aspecto particular das contribuições. Há um preceito que me parece inconstitucional também, que é o artigo 40, parágrafo 18, que fala de contribuição de inativos. A contribuição do servidor inativo, a princípio, só é acima do teto do regime geral, como já é hoje, mas esse dispositivo abre ali uma brecha dizendo que, havendo déficit, pode ter contribuição sobre o que ultrapasse o salário mínimo, ou seja, aumenta a margem de contribuição desse servidor inativo. Isso já foi tentado à época da emenda 41, o Supremo, acho que por 10-1, alguma coisa assim, entendeu esse regulamento como inconstitucional, anti-isonômico, com regime geral, e parece que tentam voltar a essa temática. E, como eu disse aqui, o que me preocupa sobremaneira é o artigo 40, parágrafo 22, que, de forma velada, traz a possibilidade de contribuições extraordinárias, desde que colocadas com o objetivo de trazer o modelo previdenciário dos servidores ao equilíbrio. Como a maioria dos modelos previdenciários dos servidores está no desequilíbrio atuarial, até porque, como eu disse aqui, eram modelos não contributivos que se tornaram contributivos recentemente, haverá o risco de que a qualquer momento aprovar-se uma contribuição extraordinária de um valor potencialmente elevado. E é interessante que, quanto ao regime geral, lá no artigo 195, inciso 1, alínea A, havia uma tentativa de alargamento da base impositiva também, das contribuições previdenciárias patronais, só que isso acabou ficando de lado. Isso é uma discussão também antiga, né? Seguramente aqui, segundo a região, tem várias demandas em torno de composição de base de cálculo de contribuição previdenciária patronal, mas esse assunto acabou abandonado. Aí, no tempo que me falta, eu queria aproveitar esse último slide para usar a minha prerrogativa de fazer uma certa futurologia no interesse da magistratura federal, porque essa reforma, ela inexoravelmente será aprovada, se não agora, no ano seguinte, mas virá, já que o modelo demanda o equilíbrio atuarial. As pessoas vão se aposentar mais tarde, a aposentadoria por idade vai ser a regra, e com a consequência mais imediata para o Brasil e para o Poder Judiciário. Sem sombra de dúvida, o incremento dos benefícios por incapacidade. Esse é um resultado quase que imediato. O Brasil ele tem um dos piores índices em matéria de sinistralidade laboral do mundo. Para terem ideia, a cada 3, 4 minutos um acidente de trabalho acontece no Brasil. Cada 2 horas uma morte. Pelos dados oficiais. Né? Então, isso é uma tragédia constante. E o que acontece é o seguinte, temos um problema também acentuado no Brasil quanto às doenças ocupacionais, pelas doenças que são adquiridas ou provocadas pelo trabalho. Porque quando falamos em acidente de trabalho, nosso pensamento normalmente é direcionado àquele acidente típico, como a dogmática aponta, o súbito, imediato, instantâneo, o indivíduo que bate a cabeça ali na pilastra, desmaia, fica incapacitado. Só que a doença ocupacional, desde o início do século XX, é equiparada a acidente de trabalho, que é aquela que vai decompondo
vai causando a degenerescência daquele trabalhador de forma lenta e gradual. E a aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil sempre camuflou muito isso. Às vezes, quando atacamos a aposentadoria por tempo de contribuição, e eu concordo com o Vitor, não tem risco social nenhum a ser coberto, tem que acabar com aquilo, mas às vezes passamos a uma imagem até errada, de que é um benefício só de trabalhadores melhor remunerados, de pessoas que vivem bem, mas não é assim. Temos ali também o trabalhador, carteira assinada, simples, humilde, que faz aquela atividade durante 30, 40 anos e frequentemente uma atividade repetitiva, em condições inadequadas, de tal maneira que aquela pessoa vai desenvolvendo algum grau de sequela até na sua capacidade motora. Só que ela resiste no trabalho, faz um esforço maior, porque está vendo a faixa logo ali. Bom, vamos lá, vamos para o sacrifício, vou tomar um remédio, vou dar o meu jeito e vou conseguir cruzar a linha e me aposentar. A partir do momento que o sistema diz para essa pessoa que a linha de chegada é só aos 65 anos, ele não vai aguentar, ele vai cair antes. E aí vai buscar o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez. Isso é uma realidade. Pra vocês terem ideia, isso já é mapeado até pela literatura especializada. É comum que empregadores já tenham noção de que aquela patologia vai se desenvolver depois de 10 anos de atividade, aquela atividade repetitiva. Então, você monitora os trabalhadores. Bom, esse cara já está com 7,5, 8, está começando a dar defeito. Manda embora. Manda embora e contrata outro. E assim vai. Isso acontece de forma rotineira. E como solucionar isso, né? Por isso que a fiscalização do meio ambiente do trabalho deve ser uma prioridade. Eu escrevi também um texto no dia desse, dizendo que fiscal do trabalho não tinha que fiscalizar fundo de garantia. Pegar essa turma toda e fiscalizar exclusivamente o meio ambiente do trabalho. A FGTS, o sistema já faz isso, né? Como contribuição previdenciária, mas agora coisa social, vai ficar muito mais fácil. E vamos botar essa turma para fiscalizar o que interessa. Quase apanhei dos meus colegas, né? Fiscais do trabalho. Não, fiscalizar a FGTS, dar moral para a carreira, etc. É importante, mas, enfim, a gente tem que pensar no cliente, né? No trabalhador. E isso vai muito mal. Hoje, o empresário brasileiro pensa, bom, tem que comprar uma máquina, essa máquina custa 50 milhões, mas a máquina está boa, não faz barulho, não faz pior, não mata ninguém, mas é 50 milhões. Então, essa aqui custa 500 mil, que é tragédia. Mas enfim, 500 mil, então compra essa aí. Top lá o trabalhador de equipamento de proteção individual, e achando que isso resolve alguma coisa. Eu sempre conto uma história, aproveitando que ainda tenho aí uns 8 minutos, que é bem interessante. Se alguém já ouviu, me perdoe, né? Porque eu sempre conto essa história, que é muito boa. Um amigo meu, engenheiro, foi comprar uma máquina lá para a siderurgia dele. Daí eu enchi o saco dele, comprar uma máquina decente, não vai matar seus trabalhadores. Ele foi lá, no Japão, comprar a máquina. Foi na fábrica que ia elaborar esse equipamento. Aí, bom, ele todo feliz, né? Um engenheiro vibrador, conheceu a fábrica japonesa. E quando ele entra na fábrica, aquela comunicação um pouco precária, né? Falando inglês com o japonês, e ele ganha um boné amarelo. Ele já ficou irritado, né? Porque daqui a 30 horas voando para ganhar um boné, eles não vão deixar eu visitar a fábrica. Só que, na verdade, ele visitou a fábrica, de ponta a ponta. Tudo. No final, ele entendeu que o boné só servia para diferenciá-lo dos empregados, para todo mundo saber que ele era um visitante. É por isso que ninguém usa equipamento de proteção individual. Aqui no Brasil, você vai visitar uma fábrica, o que você espera receber, né? Avental, bota, luva, capacete, parece um astronauta, né? Usando aquele negócio. E não funciona, né? Também a literatura especializada diz que equipamento de proteção individual é aquilo que você usa quando já deu tudo errado. O indivíduo trabalha no inferno, e aí você tenta amenizar os efeitos adversos mediante equipamento de proteção. Eu não sei se alguém aqui já teve o prazer de trabalhar com equipamento de proteção, né? Eu, antes de ser fiscal, fui também engenheiro, passado meio negro, trabalhei com equipamento de proteção. Você não aguenta ficar aquele troço 8 horas pendurado na orelha, né? Você consegue se comunicar com o cara do lado, aí você usa um protegido, o outro aberto, né? Tem que dar um tapa na cabeça do outro cara te ouvir. Não funciona. Então, não tem como isso dar certo. E aí no Brasil a gente ainda acha que o equipamento de proteção individual é a solução, não é? Então a gente tem que rever isso tudo, né? Muitos empregadores já têm essa percepção. Graças a Deus isso está evoluindo de forma gradual.
trabalho com alguns, né? Tem empresas que têm, por exemplo, chamado Stop Power. O que é o Stop Power? Seu colega está olhando você lá desesperado, né? Terminando lá um trabalho, digitando a mil. Ele tem o poder de falar para você, para. Você tem que parar. Vai lá tomar um café, vai dar uma volta. Em tese, você poderia fazer isso com o seu chefe. Tem empresas em que o terminal conta quantas teclas você está digitando. Você tem um limite de ar. Está chegando no limite, toca o alarme, falando, ó, passou do limite, trava. Não tem o que fazer. Então, essa é a nova visão. Isso parece uma coisa alienígena, não é falando aqui, mas é uma percepção importante, inclusive para servidores. Eu fui auditor da Receita por 15 anos, antes de virar advogado. Você perguntar quantas vezes alguém foi lá no meu ambiente do trabalho para ver se era salubre, se a cadeira era boa, se a luz estava certa, se o monitor estava na altura. Nunca. Não sei se o judiciário é muito melhor nesse ponto. Imagino que não, né? Então, enfim, isso tem que ser uma preocupação, senão não vai adiantar. Eu falei isso também já em reuniões lá na Casa Civil, sobre reforma previdente. Não adianta eu jogar a idade lá para frente e você deixar todo mundo trabalhando de qualquer jeito, porque o que você vai fazer é quase trocar 6 por meia dúzia. Você vai criar uma situação de indignidade protetiva, que as pessoas, na verdade, não vão conseguir chegar na idade estabelecida, vão ter que se aposentar por invalidez. Até do ponto de vista econômico, né, que estão tão preocupados com isso, também não vai funcionar. Isso tem que entrar no radar. Mas, infelizmente, ainda não está. E aí, a consequência, quando finalmente isso entrar no radar, é que também a parte tributária vai ter um papel importante. Hoje, a legislação até já dá instrumentos para o Estado brasileiro direcionar, criar um nudge, digamos assim, para que empregadores tenham uma cautela maior com o meio ambiente do trabalho pela via tributária, de uma maneira a incrementar essa contribuição. E isso vai ser uma tendência. Hoje ainda é mal disciplinado, houve aí falhas variadas na regulamentação, história longa, né? Mas a perspectiva é que isso traga alguma ajuda. Assim como as ações regressivas também, de tal maneira que aumente o custo para o empregador, para o empresário, de causar um acidente. Eu hoje, como advogado, né, costumo brincar que eu faço um trabalho que até lembra quando eu era auditor, com a vantagem de ninguém mentir para mim, né? Porque eu quero falar a verdade, né? Então, não, é verdade, eu não paguei isso aqui, isso aqui eu fiz de qualquer jeito. E aí eu vejo lá em situações de meio ambiente do trabalho que são dramáticas. Já tive reunião com um diretor jurídico de uma multinacional que dizia o seguinte: olha só, está aqui meu empregado fazendo essa atividade, ele foi treinado, se ele de propósito fez errado, se acidentou, a culpa é exclusiva dele. Eu falei com ele, olha, esse pensamento é idade média. Me arrependi, não perdi o cliente, mas enfim. Hoje eu já tenho uma certa cautela, né, para falar essas coisas. Mas a ideia é que qualquer pessoa que é submetida a uma atividade repetitiva e rotineira, ele vai entrar no módulo irracional ali, né? Ele vai começar a pensar no final de semana, né? O que ele vai fazer nas férias. Se ele conseguir enfiar um palitinho no botão de segurança e produzir mais rápido, poder descansar, ele vai. Então tudo isso tem que ser pensado. Isso é o meio ambiente do trabalho, como deve ser trabalhado e pensado hoje. Então a necessidade da gestão ambiental, seja do trabalhador privado ou do trabalhador público, tem que ser uma prioridade. E acho que temos que cobrar isso, né? Eu tenho tentado fazer a minha parte, ainda perdendo clientes, acho que vocês têm que fazer também a parte de vocês dentro do serviço público. Até porque, do ponto de vista estritamente econômico, também se não fizer isso, não vai adiantar nada, o sistema vai quebrar de qualquer forma. Enfim, é o que eu tinha a dizer aqui no tempo proposto. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Muito obrigado. Estamos recompondo a mesa. Uma hora estourada, né? Enfim, o evento está previsto terminar um pouquinho antes, mas nós ainda temos, embora eu agradeço primeiro aos nossos palestrantes, que fizeram exposições muito esclarecedoras, e a audiência de hoje, que durante todo o dia compareceu significativamente aqui a esse auditório.
E tenho certeza que nossos palestrantes ainda têm a generosidade de responder algumas perguntas que nós previmos na nossa organização do simpósio, no segundo momento de perguntas e respostas. Então eu indago se houver alguma pergunta, a gente pode ter um microfone sem fio aqui. Por favor, vai. Obrigado. Vou dirigir a pergunta para a mesa ou para um dos palestrantes. Boa noite a todos, já estamos avançando o horário aqui, mas inicialmente a pergunta vai para o Dr. Fábio Zambit, e também faço a minha deferência, que sou um seguidor das suas obras e dos seus textos na internet. E a gente está muito preocupado com essa questão de reforma, e me preocupa, então me deu até uma certa dúvida. Estou falando no início da exposição que desde 1960 não há estudo atuarial. Atualmente, existe algum estudo para justificar a reforma? Essa pergunta é boa também. Teve essa discussão recente, no sentido de o governo federal apresentar, afinal, os números que subsidiaram esses cálculos que foram feitos, e a estimativa é que, do ponto de vista atuarial, também não foi feito um cálculo efetivamente rigoroso. A ideia é muito mais pelo econômico, em virtude do que o Estado brasileiro seria capaz de sustentar em torno da despesa previdenciária nos próximos anos, mas mesmo assim, segundo informações de bastidores, com uma gordura até um tanto quanto excessiva, justamente para apresentar uma proposta dura e, cedendo uma coisa ou outra, consiga ser aprovada. Mas o cálculo atuarial efetivo não foi feito. Não aconteceu. Meu nome é Rosana Figueiredo, eu sou servidora pública também, sou advogada previdencialista. Dentro dos exemplos, que o Dr. Vitor falou, eu me encontro com 30 anos de contribuição, mas não tenho a idade. Então, desde que eu entrei em 1988, foi 48 anos, 55 anos e agora 62. Então, quer dizer, já tenho tempo de contribuição. Como vai ficar? Oi, Rosana. Eu acho que com a emenda do substitutivo, no artigo 5º, talvez você consiga se encaixar para uma aposentadoria 57, se quiser garantir a integralidade. Você não vai ter que pagar pedágio, você já tem os 30 anos, mas essa idade mínima para garantir integralidade você vai ter que atingir, mesmo sendo anterior à emenda 20. Acho que o seu caso é o 57, não o 62. Fábio, o governo está alterando 80% das NRs agora. Vai muito em contrário ao que você apregou. Isso é uma questão histórica. Aí a outra questão é dos dois, Fábio. Temos muitos estudos que indicam que não haveria nem a necessidade da reforma se fossem feitas algumas coisas históricas. A cobrança das grandes fortunas, a taxação dos lucros e dividendos, a cobrança eficiente dos grandes detentores, entre outras. Mas basicamente isso. O que vocês acham? Sem dúvida, a adequação do modelo também demanda a reavaliação da base de financiamento. A ideia de que a contribuição sobre folha vai ser por si só suficiente para sustentar o nosso modelo protetivo para o futuro, isso seguramente não é viável. Como eu falei aqui, a nossa pirâmide etária está se invertendo, a população está envelhecendo, tem um estreitamento da população jovem, e com isso a taxa de dependência piora. A taxa de dependência é basicamente o número de ativos contribuindo por o número de inativos recebendo. Isso está se agravando fortemente
o modelo de repartição ele tende a entrar em crise nessas circunstâncias. O governo acerta, inclusive, quando faz esse diagnóstico, só erra na solução, né? Capitalização, em lugar nenhum do mundo foi salvação para esse tipo de problema. Mas a solução adequada realmente demanda uma revisão da base de financiamento, talvez com o IGF ou algum tipo de transmissão das outras bases tributárias. Então, eu acho que uma reforma tributária tem que ter no radar também o cuidado com a reforma previdenciária. Me lembra até também um debate que eu tive no passado, eu estava lá conversando com o pessoal, com o Armínio lá e pautava, né, no projeto dele, já para que não faz logo um tributário junto aí, né, para acertar a base de financiamento, mas aí o pessoal achou ousado demais e ficou só com a Previdência. Você tem razão, esse tipo de adequação do plano de custeio também é importante. Hoje o foco está sendo muito plano de benefício, mas o plano de custeio tem que ser revisto. Pois é, eu concordo também, e a gente percebe uma certa preocupação do relator nisso, né, ele trazendo a CSLL das instituições financeiras para dentro do texto constitucional, até dentro da crítica do Fábio aqui agora há pouco, né. É o início de um debate tributário, né? Não dá para pensar a Previdência só pela ótica de corte de gastos. Há que se debater uma reforma tributária para que é o financiamento. Ainda que tivéssemos um sistema superavitário, isso aí, e aí são questões independentes, ainda que tivéssemos um sistema superavitário, acho que a gente tem que discutir essa questão demográfica. Um debate não entende todo, mas a gente vê nessa perspectiva que a avaliação tributária também tem que existir o IGF, núcleos de dividendos, um aperfeiçoamento da tributação. Né? Eu sou muito crítico à figura do MEI. Hoje o microempreendedor individual paga muito pouco e tem acesso a toda a proteção previdenciária que você imaginar, pagando valores irrisórios, na verdade com uma destinação jurídica estranha, né? Quase sempre há uma relação com empregadores que é cancelada, é abandonada para o empregador deixar de pagar a contribuição. As empresas em geral, e especialmente as empresas do ramo financeiro, precisam pensar no que elas estão participando, né? É só o Estado ou então só o cidadão que vai participar da reforma? Me parece que as empresas estão fugindo desse debate e isso fica muito claro quando o ministro da Economia fala que não haveria, se a capitalização fosse aprovada, contribuição patronal. Ele foi um defensor de que as empresas não devessem pagar contribuição para o sistema de capitalização, porque não faria sentido. E ele não está de todo errado. Fica muito claro que a ideia da capitalização é abandonar o cidadão à própria sorte. Né? E isso você tem que correlacionar a tributação dentro desse debate da Previdência que a gente não tem visto e começou a ver alguma coisa agora nesse relatório. Mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Rosane. Eu gostaria de dirigir minha pergunta ao professor Vitor. Com relação a um servidor na carreira de professor universitário, há a possibilidade dele trazer para o cômputo para tempo dele de serviço, né, o tempo de mestrado e doutorado? O tempo de mestrado e doutorado como tempo de serviço, mas sem trabalho, não. Acredito que sem contribuição. Seria sem contribuição, fazer um tempo que foi... sem recolhimento não tem. Sem recolhimento não tem. Manter essa possibilidade. O professor, se dentro das especificações da reforma, já tem uma benesse de poder se aposentar com 5 pontos a menos, naquela contagem 9,5, 8,5, idade um pouco menor também em algumas situações. Vai depender de cada avaliação, mas mestrado e doutorado por si só não representam um tempo de contribuição. Obrigada, professor. Já passam das 6 horas, são 6h05. Acho que podemos mais uma pergunta, se houver. Bom, não havendo, eu primeiro gostaria de agradecer
novamente aos nossos palestrantes, agradecer a audiência que ainda se encontra aqui, já mesmo com o horário do evento encerrado. Esperamos ter contribuído para a discussão desse tema, que é tão relevante para a sociedade brasileira. E passo a palavra ao Renato para o encerramento. Bom, eu também gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, realmente foram bastante elucidativas todas as palestras, desde o início do evento. Eu acho que o evento ele alcançou o objetivo que se propôs, quer dizer, nós temos hoje um debate muito focado nos aspectos econômicos e nas alegadas necessidades econômicas da reforma e no seu impacto para o desenvolvimento do país, enfim, para a melhora do cenário econômico. E a nossa intenção aqui foi trazer realmente fazer um contraponto, trazendo os aspectos jurídicos que envolvem essa reforma, sem prejuízo de fazermos num evento futuro também um debate envolvendo talvez uma interseção entre aspectos jurídicos e econômicos, mas permitindo também um contraponto, porque hoje o que se vê realmente é um debate praticamente unilateral na mídia. Quer dizer, como foi dito aqui, a questão está posta no Congresso, existe um debate em alguns ambientes, mas eu acho que me parece inegável que a mídia ela abraçou uma linha enfim, e essa linha ela acaba sendo muito prevalente no debate, né? Enfim. Então, eu acredito que nós alcançamos o objetivo, agradeço a todos aqueles, principalmente aos que resistiram até agora, mas eu tenho certeza que saíram daqui com o conteúdo enriquecido e espero que tenhamos a oportunidade de revê-los aqui novamente, discutindo a reforma da Previdência. Muito obrigado e uma boa noite a todos.